Meio-dia, 3 minutos, uma boa tarde para você. Olá, boa tarde. Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, a gente vem falando sobre a curva de contágio da doença e a importância do isolamento social. Segundo os especialistas, ficar em casa o máximo que você puder é fundamental para que os casos não aumentem a ponto do sistema de saúde não dar conta de atender todo mundo que precisar. Todos os dias o FN1 traz para você um panorama sobre os números da Covid-19 aqui na região, mostra se os moradores de Prudente estão cumprindo ou não a quarentena e fala também sobre a situação no estado todo. Na capital, as vagas nos hospitais estão perto do limite e já chegaram a 85% de ocupação. Por isso, pacientes lá de São Paulo, capital, em caso de necessidade, vão poder sim ser transferidos para cá, para o interior. Vamos saber mais detalhes disso com a repórter Cauane Barros ao vivo. Cauane, boa tarde para você. Explica para a gente primeiro quais critérios o Estado vai usar para fazer essas transferências, esse encaminhamento dos pacientes da capital aqui para o Oeste Paulista, se necessário. Explico sim, Carla. Boa tarde para você, para o Murilo, boa tarde a todos. Segundo o governo estadual, os critérios que são levados em conta são a quantidade de vagas que os hospitais de cada cidade oferecem no momento e também a proximidade de cada paciente com este local. Por exemplo, se é a cidade ou região natal dessa pessoa ou se ele tem parentes próximos nessa cidade. Essa medida foi anunciada ontem pelo secretário de Saúde do Estado, José Henrique German. E a gente solicitou que um representante do Estado participasse do FN1 para dar mais esclarecimentos sobre essa medida, mas a Secretaria de Saúde não enviou ninguém. Então, nós solicitamos uma nota mais detalhada para ter mais informações a respeito dessas possíveis transferências, mas por telefone o Estado passou apenas essas recomendações, repassou apenas essas informações. E nessa quinta-feira, o FN1 conversou com o secretário municipal de Saúde, Valmir da Silva Pinto, que informou que Prudente possui 10 leitos de UTI disponíveis para o coronavírus e que no total são 26 vagas para essa doença. Só que ele também disse que, caso seja necessário, existe a possibilidade de ampliar o número de vagas, como, por exemplo, remanejando pacientes do Hospital Regional para o Hospital do Câncer, abrindo assim um maior número de leitos lá no HR. E o Estado tem reforçado a importância do isolamento social. O índice, por exemplo, de 50% é considerado adequado, mas o ideal mesmo seriam os 70%. Inclusive, são esses números que devem ajudar a definir como será feita a flexibilização da quarentena aqui no nosso estado. Só que mais detalhes dessa flexibilização, Carla Murilo, nós só devemos ter na próxima sexta-feira, dia 8. Vamos acompanhando, Cauane, inclusive os pronunciamentos do governador do estado. Obrigada pelas suas informações. Boa tarde para você. E cidades que integram um consórcio na Nova Alta Paulista tinham comprado 5 respiradores e esses aparelhos iam ser distribuídos entre algumas santas casas. Tá lembrado disso? A gente comentou aqui sobre esse assunto ao longo da semana. E tem mais uma novidade. Pois é que santas casas de 2 dessas cidades que iriam receber esses aparelhos preferiram não receber. A Mariane Santos vai trazer os detalhes para a gente e explicar os motivos alegados para que o município recuse um respirador. É isso, Mari? Boa tarde. Oi, Murilo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, a justificativa desses municípios é de que eles não têm condições financeiras de manter sozinhos leitos de UTI. Portanto, dos 5 respiradores comprados pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista, o CISNAP, um seria levado para a Santa Casa de Junqueirópolis, um para a Santa Casa de Tupi Paulista e outros 3 ficariam aqui na Santa Casa de Dracena. Diante desse cenário, dessa situação, os representantes do consórcio se reuniram novamente e decidiram que agora todos os respiradores vão ficar aqui na Santa Casa de Dracena. Esse respirador que você está vendo aí nas imagens é um deles. Ele foi montado provisoriamente na extensão do pronto atendimento. Em parceria com o consórcio, agora a Santa Casa vai montar 10 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 e eles vão ser custeados pelos próprios municípios. Esses aparelhos devem ajudar a
atender moradores de 12 cidades aqui da Nova Alta Paulista, o que dá aí aproximadamente 125 mil habitantes. O contrato entre o consórcio e a Santa Casa de Dracena deve ser assinado na próxima terça-feira, dia 5. E a gente conversou com o prefeito aqui de Dracena, o Juliano Brito Bertolini, que também é presidente do consórcio, e ele explicou como é que vai ser essa divisão do custo para esses leitos entre os municípios. Veja só. Existe uma subdivisão em percentual per capita dentro do Cisnap e cada município arcará com esses custos até um teto máximo de R$350 mil. Se houver a necessidade de uso desses leitos, seja um dia, 10 dias ou 30 dias, isso será pro rate, subdividido entre os municípios, esse custo dos dias utilizados das UTIs montadas na Santa Casa. Bom, sobre esse assunto, nós procuramos a Santa Casa aqui de Dracena, que informou que não vai se pronunciar por enquanto. Nós tentamos também contato com o diretor de saúde lá de Junqueirópolis, o Adílio Carlos Bortolato, mas as nossas ligações não foram atendidas. Já a secretária de saúde lá de Tupi Paulista disse que não tem como custear os leitos de UTI. Ela explicou também que a Santa Casa de Tupi Paulista é uma Santa Casa de referência primária e que de maneira alguma comportaria esse leito de UTI. Ela disse ainda que 10 leitos foram montados emergencialmente, leitos de isolamento para tratar pacientes da Covid-19 e que casos graves serão encaminhados para os hospitais de referência, Prudente e Dracena. Agora, voltando a explicar sobre a Santa Casa aqui de Dracena, o prefeito Juliano Brito Bertolini disse que o hospital está tentando agora um credenciamento junto ao SUS pelo Ministério da Saúde. Enquanto esse credenciamento não sair, as vagas desses novos leitos vão ser destinadas apenas a moradores aqui da Nova Alta Paulista, Dracena e as cidades vizinhas. Quando esse credenciamento sair, aí essas vagas vão ser do Sistema CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. Aí pacientes de todo o Brasil poderão ser transferidos aqui para a cidade. O prefeito disse ainda que hoje Dracena tem um leito de UTI com respirador e que um outro foi montado, como a gente mostrou, emergencialmente na extensão do PAN. Aí, Carla e Murilo, nos próximos dias essa realidade deve mudar por aqui e Dracena passará então a ter 11 leitos de UTI. É com vocês. Obrigada, Mariane, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a se falar, inclusive, sobre outras cidades aí da Nova Alta Paulista que estão tentando e conseguindo credenciamento junto ao Sistema Único de Saúde. O que chama a atenção nessa história toda é um descompasso entre a conversa do consórcio e os hospitais, né? Faz-se a compra, opa, temos aqui 5, vamos distribuir dessa forma e de repente vem, não quero não tenho condições de receber. Então vamos colocar aqui mesmo os aparelhos. Um descompasso, né? Um diálogo que poderia ter ocorrido antes, já que vem o anúncio, os municípios, os moradores dos municípios falam, opa, vamos ter leito aqui, vamos ter respirador, ventilador aqui, e de repente, não vamos ter mais. Como é que fica o morador no meio dessa conversa toda? Claro que isso preocupa, agora vem a informação de que vai lá para Dracena, mas ainda tem que ver essa questão do convênio, se vai ser pelo CROSS, enfim, muitas questões envolvidas que poderiam ter ser resolvidas anteriormente, inclusive, para que não houvesse esse descompasso. A preocupação é que é muito dinheiro público envolvido nessas compras, que existe dinheiro público envolvido em tudo isso, né? Obrigada, Mari, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar para falar de mais um assunto. Por enquanto, vamos falar dos novos casos do novo coronavírus, casos confirmados e a doença... A gente percebe, né, Murilo? Vem avançando aqui na nossa região dia após dia. Todos os dias temos novidades em relação às cidades do Oeste Paulista, Claro, né? que os resultados dos exames estão saindo mais rápidos, então a gente consegue atualizar mais rapidamente isso, mas todo dia a gente falando de novas confirmações, de mais casos aqui na região. E a gente sempre começa por Presidente Prudente, por aqui tem novidade, né, Carla? Olha como está a situação. Prudente teve 2 novas confirmações, chegando a 28 registros da doença. O município ainda investiga a morte de um homem de 66 anos que pode ter sido causada pela Covid-19. Falando de Dracena agora, por lá, o número de confirmações também subiu. A gente já tem aí, 13 casos confirmados lá em Dracena.
Olha a situação de Lucélia, que subiu inclusive aqui na nossa lista, né? Antes era Prudente, Venceslau, Dracena, agora Lucélia está em segundo lugar aqui em relação às notificações, empatado com o presidente Venceslau. Lucélia chegou a 13 casos confirmados, entre eles 3 mortes. Em Junqueirópolis, vamos localizar aí Junqueirópolis, por lá o aumento de casos levou a 11 confirmações de casos de coronavírus. Segundo a Secretaria de Saúde, são 4 novos casos, todos de agentes penitenciários. Entre os 5 suspeitos que nós temos ali, 5 casos suspeitos, 2 são presidiários, Carla. Agora, Murilo, eu vou falar de Tupi Paulista. Tupi também chegou aos 11 casos. Entre eles, gente, 2 crianças com 3 e 4 anos de idade. Lá na Nova Alta Paulista também a gente vai dar uma olhada na situação de Adamantina, Carla. Vamos localizar Adamantina no mapa. Está aí, por lá, 8 pacientes testaram positivo para coronavírus. A gente vê que a lista é grande aqui, ó, e quase todas as cidades da região já têm casos suspeitos, confirmados, alguma notificação relacionada a essa doença. Se não falamos do seu município hoje, mas você quer saber como é que está a situação por aí, pode acessar essas informações que foram repassadas pela Secretaria de Saúde do Estado, pelas prefeituras também. Todos os detalhes estão nesse mapa aqui que você pode ver no G1 Prudente e região. E São Paulo teve mais de 2.500 casos confirmados de Covid-19 de quarta para quinta-feira. O estado terminou abril com quase 30 mil doentes e mais de 2.300 mortos pela doença. A capital continua sendo a cidade com mais casos, são 1.522 mortes e mais de 18 mil doentes. Os casos confirmados já são 28.698, um aumento de 10% de um dia para o outro. E nessa pandemia do novo coronavírus, problemas financeiros têm afetado empresas e atingido o orçamento de empresas e trabalhadores também. É mais gente sem emprego, precisando de ajuda. Por outro lado, temos visto diversas ações de solidariedade e muita gente disposta a ajudar ao próximo. Verdade. E para atender essas pessoas, uma ação começou hoje cedo. Está sendo realizada aqui no Parque do Povo, bem pertinho aqui da sede da TV Fronteira. É uma ação da FEAP, a Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente. O repórter David de Tarso esteve nesse drive-thru e traz mais detalhes da campanha para arrecadação de alimentos. O drive-thru da Solidariedade começou bem. A gente sabe que com essa pandemia muitas pessoas podem estar precisando, né? Então a gente resolveu fazer uma doação para poder estar ajudando quem está necessitando. Sim, vamos colaborar com a população que é mais necessitada, né? Que é um momento de solidariedade. E aí acha importante contribuir? Fundamental, né? Porque tem tanta gente que precisa, a gente podendo colaborar com alguma coisa, eu creio que o momento é esse, né? O drive-thru foi montado neste bolsão no Parque do Povo, na Avenida 14 de Setembro. As pessoas que passaram por aqui encontraram 2 opções: comprar uma cesta no valor de R$ 60 ou doar alimentos para que sejam entregues diretamente às entidades assistenciais de Prudente. Então são 31 entidades federadas à FEAPP. Dessas 31, 21 estão participando desse evento. São aquelas que atendem as pessoas que têm a necessidade maior nessas entidades. E toda a arrecadação aqui feita vai ser dividida de forma igualitária para todas as entidades. Lá eles têm todo um departamento de assistência social que vai identificar essas famílias que têm mais necessidade para doação. A ação organizada pela Federação das Entidades Assistenciais de Prudente, a FEAPP, também recebeu a ajuda de grupos de empresários e amigos, como a turma do Victor, que veio contribuir. Os amigos vendo a necessidade, tocou eles, né, no coração pelo momento que estamos passando, falou, vamos ajudar, né? Se sentiu motivado a fazer essa doação para ajudar esse pessoal. E hoje, 1º de maio, é Dia do Trabalho e muitas pessoas vieram até aqui para participar do drive-thru, doando um trabalho fundamental, o de voluntário, para ajudar as entidades. O feriado ele é especial, voltado ao Dia do Trabalho, mas a gente está aqui trabalhando voluntariamente em razão desse período que mais necessitamos de solidariedade, né? E Prudente ele é uma cidade conhecida por ser solidária e voluntariado bem fortalecido. Essa ação segue até às 2h da tarde. Quem quiser ajudar é só passar de carro e deixar o alimento no local. Se preferir, pode também comprar uma cesta básica que está sendo vendida nesse mesmo local. E ainda falando sobre o trânsito, aqui em Prudente, a Zona Azul vai voltar a ser cobrada a partir da semana que vem. A Prefeitura publicou um decreto
em uma edição extraordinária do Diário Oficial desta quinta-feira, revogando aquela suspensão da cobrança. Sendo assim, as regras e a cobrança do estacionamento rotativo no centro da cidade retornam a partir da próxima segunda-feira. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana vai fazer a fiscalização. A Casa do Aprendiz Cidadão, responsável pela venda dos talonários de Zona Azul, deverá fornecer aos jovens trabalhadores os equipamentos de proteção individual, os EPIs, e também proteção contra o novo coronavírus. Sobre os motivos que levaram à decisão de retomar a cobrança da Zona Azul, o secretário de Mobilidade Urbana de Prudente, o Adalto Lúcio Cardoso, disse que além dos estabelecimentos que prestam serviços essenciais no centro, tem a ajuda à entidade que presta o serviço de venda dos bilhetes. Veja só. O pessoal ir para o centro somente em questão de serviços essenciais, tá? Somente na necessidade. Então, quer dizer, a Zona Azul, querendo ou não, a entidade hoje, a CAC, que faz todo esse trabalho de Zona Azul, ela vem sofrendo, como todas as empresas, como todo mundo hoje, na questão do bolso. Para manter esses empregos, também precisamos estar funcionando. Então, reforçando, a cobrança volta a ser feita a partir do dia 4, que é segunda-feira. Hora de falar da expedição fotográfica Globo da Janela. É só você fazer um registro do mundo que você vê aí da janela da sua casa, do seu trabalho nesse período de distanciamento social. Nessa semana, né, Murilo? O desafio é publicar a foto no Instagram com a hashtag Expedição Globo da Janela. Nessa foto, você marca @TV Fronteira, que é o nome do perfil da TV Fronteira no Instagram, e também convida na legenda 3 amigos para encarar esse mesmo desafio, ir até a janela, fazer um clique bem bonito e postar na rede social. Vamos lembrar então, deixa o seu perfil aberto para que a gente possa visualizar essa foto. Tem que colocar a hashtag Expedição Globo da Janela, é importante colocar isso ali no texto. Na foto marca @TV Fronteira Oficial, perfil nosso, e não se esquece de colocar também o bairro onde você mora e a sua cidade. Lembrando que as melhores imagens aparecem aqui toda semana no G1, nas redes sociais, nos sites, nos nossos telejornais também. É isso aí, tá feito o convite.